Fala pessoal, graças e paz para vocês. Aqui de volta para a gente continuar a recapitulação da lição. A parte do domingo hoje, né? O tema do domingo é discurso de batalha. Para a gente ler o texto de Efésios do 6 ao 10, ou melhor, do Efésios 6, do 10 ao 20. Não vamos ler o texto todo, mas eu quero ler com vocês até o verso 17. Efésios 6, do 10 ao 17, que diz assim: Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revistam-se de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a couraça, ou melhor, cingindo-vos com o cinto da verdade, e vestidos da couraça da justiça. Calçai aos pés com a preparação do evangelho da paz. Embraçai sempre o escudo da fé, com o qual podeis aplacar os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A estrutura do texto aqui que lemos de Efésios 6, do 10 ao 20, a gente leu só o 17, mas foi ler até o 20, a lição do domingo nos traz a lição de que a estrutura literária era a mesma estrutura que era usada tanto pelos reis quanto para os generais quando iam ao campo de batalha. Então Paulo queria deixar claro para os efésios de que eles estavam em uma batalha. Eles estavam entrando em uma batalha. Ao aceitarem Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, eles estavam ali tendo essa ciência, essa clareza de mente de que eles estavam fazendo parte de um grande conflito entre o bem e o mal. Conflito esse que todo ser humano está envolvido, independente da sua crença religiosa, independente da sua situação social, enfim. Todo ser humano está envolvido em um grande conflito entre os poderes de Deus, os anjos de Deus e os anjos de Satanás. Por isso Paulo deixa bem claro que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal, contra os dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestiais. Então a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra Satanás e os seus anjos. Satanás, ele sabe que ele é um derrotado. Ele foi expulso do céu. Ele teve o tempo de graça dele, teve a oportunidade de se arrepender dos seus erros enquanto estava no céu, porém rejeitou a graça divina e foi expulso do céu, e não há mais oportunidade de salvação para ele. E por não haver mais salvação para ele, ele quer levar o máximo da humanidade possível com ele para a perdição. E nós estamos envolvidos nessa luta entre os anjos de Satanás, querem nos tirar do caminho de Deus, e os anjos de Deus batalhando com os anjos de Satanás para nos fazer permanecer na caminhada cristã. Estamos envoltos nessa grande luta, nessa grande batalha. E nessa grande luta, Cristo nos convida a permanecer do seu lado. Cristo nos convida a batalhar ao lado do seu exército, que é o exército vitorioso. Porque Cristo já venceu por nós na cruz, né? E a vitória de Cristo também é a nossa vitória, se assim nos apegarmos a ela. Mas para enfrentarmos, para fazer parte dessa batalha, temos que usar toda a armadura de Deus. Paulo deixa claro: tomai toda a armadura de Deus. Verso 13 ele fala assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para poderes resistir no dia mau. Depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Permanecer. Essa lição da semana traz como um ponto forte justamente essa questão da permanência, como eu falei no outro vídeo, né? A permanência em Cristo. E eu quero ressaltar aqui para você uma verdade bíblica incontestável. A Bíblia não traz promessa para quem desiste. A Bíblia só tem promessa para quem permanece. Jesus disse assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que vencer, dar-lhe-ei que se assente no meu trono comigo, como eu venci e me assentei no trono do meu Pai com ele. Ao vencedor, dar-lhe-ei a coroa da vida, dar-lhe-ei que beba da água da vida, dar-lhe-ei uma pedrinha branca com um novo nome. Ao vencedor,
Ao vencedor falei coluna no templo do meu Deus. Ao vencedor, ao vencedor. A Bíblia traz promessa para quem vence, para quem permanece, não para quem desiste. Então, as lutas são muitas, mas não desiste da caminhada cristã. Permaneça em Cristo. Permaneça firme nesse propósito de chegar às mansões celestiais que Deus tem preparado para mim e para você. Permaneça. E no meio desse grande conflito, como eu falei, a Bíblia nos convida, Paulo e a palavra de Deus nos convida a usar toda a armadura de Deus. No verso 14 em diante, ele vai citar aqui alguns elementos da armadura de Deus. Ou melhor, os elementos da armadura de Deus. No verso 14 ele diz assim: estáis, pois, firmes, cingidos com a verdade. Cingir é se assentar, é tomar o cinto, aquele que acocha, que dá ali aquela segurança, né? O cinto trazia a segurança nas vestimentas. E Paulo nos manda, nos convida a nos cingir com a verdade. E quem é que nos traz essa clareza de conhecimento da verdade? É o Espírito Santo. O próprio Jesus fala, acho que em João 17, se não me engano, na sua oração sacerdotal, ele fala assim: e o Espírito Santo da verdade, quando vier, ele vos guiará toda a verdade e convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o convite de Paulo aqui é para buscar o Espírito Santo. Buscar a presença do Espírito Santo em sua vida através da palavra de Deus. Porque o próprio Jesus também fala em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Espírito Santo nos guia a palavra de Deus, nos dá o conhecimento da palavra de Deus e nos ajuda a nos libertar das armadilhas de Satanás, das ciladas de Satanás, das investidas de Satanás. Mas ele continua: vestindo-vos com a couraça da justiça. A couraça, o que era a couraça? A couraça era a parte maior da armadura. Era aquilo que revestia o guerreiro. Era uma parte que cobria do ombro até a cintura. Se revestir da couraça da justiça. A couraça da justiça aqui representa a justiça de Cristo. Diante de Deus nós somos pecadores miseráveis, indignos da salvação. Porque pecamos e o salário do pecado é a morte, conforme Romanos 3,23. 3,23, acho que vai ser 23, salvo engano agora. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a couraça da justiça é tomar posse da salvação que Cristo nos garantiu na cruz do Calvário. É a gente dizer assim: Senhor, eu sei que eu não mereço a salvação, mas eu creio no preço que Cristo pagou por mim. E eu creio que o que Ele fez é suficiente para me salvar. Então eu quero tomar posse dessa salvação e quero me revestir dela. Então quando Satanás apontar os nossos defeitos, as nossas falhas de caráter, a gente não vai justificar o pecado. A gente vai dizer: sim, eu sou um pecador, mas um pecador perdoado pelo sangue de Cristo Jesus. Então eu me revisto da couraça da justiça. Então no verso 15 ele continua: calçai aos pés com a preparação do Evangelho da paz. Essa parte aqui nos traz em mente a questão de ser diligente. O calçado é para a gente andar. Então a gente tem que ter diligência na pregação do Evangelho. Se eu fui salvo para ajudar outros a alcançar a salvação, a ser instrumento de Deus para que outros possam ser salvos também. Então, se o Evangelho me alcançou, eu tenho que compartilhar do Evangelho da paz também. Eu tenho que levar o Evangelho da paz para outras pessoas também que precisam ser salvos também. Então, o verso 15 traz essa questão de calçar os pés com a preparação do Evangelho. Compartilhe da graça que te alcançou. Compartilhe da salvação que você foi abençoado com outras pessoas também. E ele continua no verso 16: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis aplacar os dardos inflamáveis do maligno. Eu falei sobre isso, acho, no outro vídeo. O escudo da fé. A fé é a firmeza que Cristo nos dá, né? Se você for ler lá em Hebreus, fala que a fé é a convicção, a certeza de fatos que não se vê e a convicção, melhor, a certeza de coisas que não se vê e a convicção de fatos que se esperam. É ter certeza de algo mesmo sem o ver, né? O fato, parafraseando o que está lá em Hebreus, me foge da mente agora o texto completo, mas é confiar, né? Confiar mesmo sem ver, e ter a confiança de que Deus está conosco em meio à batalha e nos garante a vitória, mesmo que eu não veja Deus, mesmo que eu não sinta a Deus, eu tenho a convicção de que Ele está comigo e que Ele me garante a vitória. Então, quando o inimigo me ataca, eu uso o escudo da fé, me protejo, digo assim: eu sei que eu sou um pecador, mas um pecador arrependido, um pecador perdoado pelo sangue de Jesus. Eu me defendo com a fé, usando a palavra de Deus para apoiar essa fé, porque a nossa fé tem que ser uma fé bíblica.
né? Eu não tenho que desculpar os meus pecados, eu tenho que confessar, eu sou um pecador, né? Quando alguém apontar os meus defeitos, eu sou um pecador sim, mas um pecador perdoado, né? Alguém apontar as minhas falhas de caráter, eu tenho essas falhas de caráter, mas Cristo pagou o preço por mim, e eu estou no processo de transformação para ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então é a fé, é a convicção de que Cristo já pagou o preço por todos os meus pecados. O que eu já cometi, o que eu cometo, ou o que eu vier a cometer, Cristo já pagou tudo. Eu tenho que agora me esforçar para permanecer firme. E ele continua, né? Usando o escudo da fé com o qual podeis aplacar os dados inflamados do maligno. A fé é a nossa proteção. No verso 17 ele fala assim: tomai também o capacete da salvação. O capacete é uma das peças fundamentais na armadura de um soldado, porque protegia a sua cabeça, a sua ali, né? Então, o que diz respeito aqui do capacete da salvação? O capacete da salvação faz menção à nossa mente. No meio do conflito cósmico em que estamos envolvidos, Satanás ele sabe que se ele conseguir entrar na nossa mente, que é o campo de batalha entre o bem e o mal, a luta não acontece só à nossa volta, né? Ela acontece sobretudo na nossa mente, porque é através das nossas decisões, através das nossas escolhas, através das nossas posturas e do comportamento que temos, que demonstramos se estamos do lado de Satanás ou do lado de Deus. E é através da nossa mente que nós tomamos nossas decisões. Então, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você fala, tudo que você consome, que põe para dentro da sua mente, vai influenciar diretamente na sua conduta e na sua forma de ver o mundo. E vai distinguir de que lado você está. Por isso Deus nos convida hoje a colocar o capacete da salvação, proteger a nossa mente, preencher a nossa mente com coisas do céu. A Bíblia fala assim, que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se você pertence a Deus, se você é um soldado do exército de Cristo, você tem que preencher sua mente com as coisas de Cristo. Parar de assistir porcaria, parar de ouvir porcaria, parar de contemplar porcaria, porque a palavra de Deus diz assim: não porei coisas más diante dos meus olhos, o salmista disse. Então, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve, cuidado, proteja a sua mente, use o capacete da salvação, proteja a sua mente das ciladas de Satanás, porque há um pensamento que diz assim que, a Bíblia também fala isso, né, que os nossos olhos são a janela da nossa alma. Então aquilo que a gente vê, ouve, tudo são janelas para que Satanás possa entrar na nossa mente e nos levar a pecar, né? Eu já vi uma pessoa que me disse assim: irmão, eu sonhei adulterando, eu pequei? Se você sonhou, você não pecou, né? Porque você não comanda os seus pensamentos, seu sonho, na verdade. Mas se você sonhou é porque provavelmente durante o dia você contemplou algo que você não devia, e o que você contemplou durante o dia reproduziu no seu sonho. Então cuidado com o que você vê, cuidado com o que você olha, ou melhor, com o que você olha, porque ver a gente vê muitas coisas, mas olhar é diferente de ver. Olhar é quando você se demora ali, e quando você se demora é que Satanás está vendo, ele gosta disso aqui. Então cuidado com aquilo que você está ali passando no celular, na internet, está parando e congelando e vendo ali, Satanás está ali do lado. Tem anjos de Deus ao seu redor, mas ao seu derredor há anjos de Satanás contemplando ali o que é que você está vendo para lhe fazer pecar. Cuidado, proteja a sua mente, use o capacete da salvação. E o último elemento da armadura do cristão, né, da armadura que Deus nos convida a usar, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como eu falei também, acho que no outro vídeo, né? Deus nos convida a usar as armaduras, os elementos da armadura que nos traz proteção. Capacete, couraça, né? O capacete, a couraça, o sapato da preparação do Evangelho da Paz, o escudo da fé, mas também nos convida a usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a espada não era um elemento de defesa, é um elemento de ataque. Um elemento de ataque. A gente tem que usar a espada do Espírito, que é a palavra. Sempre que alguém vem com ensino contrário à palavra de Deus, a gente usa a palavra. Sempre que alguém vem com algumas com conversações, com conversas chulas, com conversas que não condiz com a nossa fé, que um cristão não pode participar, você diz, a palavra de Deus me convida a evitar as más conversações. A palavra de Deus me convida a não me assentar à roda dos escarnecedores. A palavra de Deus me convida a guardar o meu corpo, porque eu sou templo e morada do Espírito Santo.
usar a palavra de Deus como a espada do Espírito. Enquanto muitos dizem assim, isso é bom fazer, isso, aquilo, você entende que você tem um padrão a seguir. Você tem uma norma de vida a seguir. A Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. Então Paulo nos dá esse discurso de guerra, para nos deixar claro de que nós estamos envoltos a um grande conflito entre o bem e o mal. E que as nossas decisões, a nossa conduta vai demonstrar de que lado nós estamos. E eu quero fazer uma pergunta para você, para a gente concluir aqui esse vídeo. De que lado você está? Qual lado tem tido primazia na sua vida? Que lado você tem escolhido diariamente? O lado de Deus ou o lado de Satanás? Você tem demonstrado que você é um exército, ou é um soldado do exército de Cristo através das suas escolhas, ou você tem demonstrado que você é um soldado do exército de Satanás? É através das suas escolhas que você vai definir. Então Paulo nos convida a usar toda a armadura de Deus para permanecer firmes na caminhada cristã. Que Deus abençoe sua vida. Aguardo você no próximo vídeo. Se você gostou do conteúdo, você curte, comenta, compartilha e se inscreve aí para a gente tocar a trombeta junto, compartilhando a palavra de Deus. Amém?